Dani Lima está conosco ainda e a gente vai falar sobre expectativas a respeito da votação do fim da escala 6x1. Está sumulada já a aprovação ou pode ter alguma novidade aos 44,5 do segundo tempo, hein, Dani? A novidade veio ontem à noite, tarde da noite, né? Quando o PL, que era contra o fim da escala 6x1, decidiu defender a escala 4x3. Eu achei maravilhoso. Sabe por quê, gente? Porque, assim, fica muito evidente, tanto para o trabalhador quanto para o patrão, que está sobrando compromisso com corte de rede social e polêmica de vazia e pouco compromisso, tanto com quem recebe quanto quem paga salário no Brasil, né? Quer dizer, se a Fiesp desembarcou no Congresso Nacional para dizer que a escala 6x1 ia sobrecarregar os patrões, imagino o que vai acontecer com a 4x3. E eu quero dizer assim, como trabalhadora, eu sou o quê? Sou a favor, né? O chefão aí, João Camargo, é que a gente precisa ouvir. Agora, assim, sim, Daniela, está tendo essa discussão. Tá, a Noruega discute a 4x3. Eu sinceramente, estou doida para morar na Noruega, mas assim... É compatível com a realidade brasileira? O que eu quero dizer é o seguinte, gente, está sobrando muito espaço para discurso vazio e pouco espaço para um debate ancorado em dados, números, discussão. Quem vinha sustentando até aqui que a escala 6x1 não se paga, o fim da escala 6x1 não se pagava, ou seja, que não dava para dar 2 dias de descanso para o trabalhador e agora está falando em trabalhar 4 e descansar 3, sinceramente, né? Qual é o compromisso? Tanto com o debate fático, tanto com os números, com quem paga salário e com quem recebe. Fica meio evidente que não. De todo modo, por que é que passaram a defender a escala 4x3, né? Como disse ontem o líder Sóstenes Cavalcante. Vamos, se a gente tivesse, valia a pena até colocar aí para rodar. Porque é imparável. O fim da escala 6x1 ganhou as ruas no Brasil. O trabalhador entendeu. Vamos fazer uma regra de transição de um ano, que foi o que o Hugo Mota disse que foi o possível. Os patrões queriam 10. Defendidos por quem? Pela oposição, que agora fala na escala 4x3. Olha, o Brasil não é para amadores, mas o fato é, a ideia ganhou as ruas, e aí quando ganha as ruas em ano de eleição, então, amigos, é imparável. Eu acho que passa hoje o fim da escala 6x1. Temos aqui o áudio, Dani, você pediu e a gente se mexeu rapidamente, a nossa equipe conseguiu, tá na agulha. Por favor, Paco. Nós tomamos a decisão de amanhã, na hora da votação em plenário, nós vamos apresentar destaque de preferência para votarmos a escala 4x3, porque nós somos a favor do trabalhador trabalhar menos, ficar em casa, descansar com a sua família, e não somos hipócritas e oportunistas como este governo. Já que querem ajudar o trabalhador, eu quero ver amanhã os petistas botando a sua digital e nós vamos votar o fim da escala 6x1 para aprovar como destaque de preferência a jornada 4 dias trabalhados para o trabalhador descansar 3 dias. Ô, Dani, você não achou sincero? Ah, Dani, tenha dó, hein? Que má fé. Eu adorei. Não somos hipócritas ou oportunistas. Desculpa, gente. Desculpa. Assim, de novo, eu tô com ele, entendeu? Eu sou a favor. Eu sou muito a favor. Mantendo o meu salarinho, ampliar mais um dia aí de descanso, eu tô super dentro. Eu tô torcendo. É isso aí, vambora. É tudo para impor um desgaste político ao Partido dos Trabalhadores. Mas o que eu quero falar agora, falando sério? É o seguinte, né? Com esse tipo de atitude, falando sério agora, né? Até peço desculpas que às vezes o pessoal fica bravo. Deve ter um pessoal bravo aí no site, né, Joana? Mas falando sério não agora, tô vendo, gente, mas vamos falar sério. Porque assim, é engraçado, né, Dani? Porque a gente acha patético, mas de fato um assunto tão importante. E nós sabemos que é um assunto que tem dois lados, que precisam ser ouvidos os dois lados. Já é difícil conduzir, a discussão está sendo conduzida há semanas, que é importante para o nosso país. Daí vai lá e dá uma guinada e torna isso patético. Não é, Dani? Agora eu vou falar sério aqui, real oficial. Isso tem um impacto político, claro,
né? De criar essa espuma, deixar as pessoas falando sobre o assunto. Vamos aqui satisfazer os haters, vamos entrar no chat para ver o que eles estão falando. Mas tem um efeito prático muito deletério para a confiabilidade e a credibilidade desses interlocutores junto aos tomadores de decisão no setor produtivo. Uhum. Porque fica o descompromisso com uma agenda que, de fato, tenha ancoragem no Brasil real, ele fica muito evidente, né? É um vale-tudo na política em ano eleitoral que evidencia a falta de compromisso com ideias que parem de pé e mantenham a economia num giro que seja minimamente sustentável. Se não dava para pagar 5 dias de trabalho, segunda a sexta, e 2 dias de descanso, sábado e domingo, que dirá 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso. Então, assim, evidencia muito um descompromisso com a vida real e com um programa que, de fato, tenha uma rotação econômica que atenda trabalhadores e empresários num giro que seja ancorado na realidade. Tiro no pé, me parece. Dani, e como nós temos esse compromisso aqui na TMC, no TMC 360, vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui, ter uma entrevista ao vivo, vamos ouvir Paulo Somuti, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, está ao vivo com a gente, para repercutir os reflexos dessa proposta para o setor, conforme ela está andando. Agora começamos a ter um entendimento melhor do que vai acontecer. Paulo, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Joana, Felipe e Dani. Paulo, eu queria entender agora, com esse período de transição basicamente definido, ou melhor definido, de 1 ano, como é que fica para o setor essa perspectiva de mudança no horário de trabalho, na jornada semanal? Bom, Joana, primeiro vamos tentar clarear um pouquinho para quem nos ouve o que nós estamos discutindo. Nós temos 2 assuntos em questão. A redução da jornada de trabalhada de 44 para 40 horas semanais e a proibição de se trabalhar 6 dias por semana no Brasil, ou seja, o fim da escala 6x1. E tanto sob o ponto de vista de custos e impacto na sociedade, como também sob o ponto de vista da transição, nós estamos vendo uma tragédia sendo anunciada aí. E eu te diria, primeiro, vou comentar afirmando uma coisa: nenhum país do mundo até hoje terminou com a escala 6x1 em lei. Você sempre teve isso negociado por atividades econômicas. Então isso é muito ruim para o país e a gente pode voltar a essa discussão mais à frente. A questão das 44 horas para 40 nos parece um desafio de produtividade que é bastante pesado, porque o Brasil tomou 40 anos para melhorar 20% sua produtividade. Nós, só para anularmos o efeito no preço das 44 para 40 horas, vamos ter que ganhar uma produtividade de 10% em um período de tempo que está previsto aí de 1 ano. Ou seja, nós vamos ter que ser 20 vezes mais eficientes do que fomos se a gente não quiser que os preços subam e que o poder de compra do brasileiro caia, portanto, transformando em falaciosa a messiânica promessa de que vai se trabalhar menos e ganhar mais. O dinheiro pode ser o mesmo, mas os produtos vão ficar mais caros e o poder de compra vai cair. Quando a gente fala da transição, ela ainda é mais absurda do que posso imaginar. Quando você fala em 1 ano, na verdade, tem 2 períodos de transição. Tem um de 60 dias que está para a escala, ou seja, daqui a 60 dias, se for aprovado o relatório como está, todos os prestadores de serviços que hoje trabalham com 6x1, ou seja, 1/3 da mão de obra do Brasil, e todos os serviços essenciais, como clínicas médicas, supermercados, bares, restaurantes, eletricistas que sobem impostos para consertar a luz em São Paulo ou em qualquer outro lugar, todos esses profissionais vão ser impedidos de trabalhar 6 dias por semana. E em 60 dias, todas as empresas precisarão encontrar um profissional que aceite trabalhar por apenas 1 dia por semana para simplesmente manter a oferta atual de serviço. É um absurdo tamanho imaginar que possa surgir essa mão de obra, especialmente as especializadas, onde vamos encontrar um médico intensivista, uma enfermeira intensivista, uma pessoa que conserta um carro, um que dá manutenção numa máquina sofisticada, ou mesmo uma cozinheira.
Um restaurante típico tem 6 funcionários e apenas uma cozinheira. Se a gente tira um dia de trabalho dela, aonde que eu vou e como vou abrir esse restaurante? Então, é uma irresponsabilidade generalizada que, infelizmente, acaba tendo uma decisão ruim também do PL, como a Dani destaca. Ainda que o PL possa estar com a intenção positiva de chamar a atenção da sociedade para o absurdo, fez uma aposta, na minha opinião, que confunde a todos. O que o PL buscou dizer, pelo menos foi o que ouvimos ontem das suas lideranças, é que vamos para o absurdo máximo, vamos mostrar para a sociedade que o que está se propondo é apenas um tema eleitoreiro. Eu acho que não foi o melhor caminho, porque gera mais confusão do que benefício. Então, o que eu quero dizer é que o relatório é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para o trabalhador, ele é inexequível e inoportuno. E a Argentina acredita que possa ter mudanças no dia de hoje, Dani. Elas estão sendo negociadas, sim, nos bastidores, Joana e Felipe. E temos uma esperança de que alguma coisa possa acontecer. Mas, de fato, não temos esperança de que algo sensato, que é não colocar em lei o fim da escala 6x1, porque nenhum país fez, provavelmente isso não vai acontecer. Depois a gente conversa sobre as conversas de ontem que tivemos com o Davi Alcolumbre. Paulo, você falou aí do ponto de vista econômico, até do ponto de vista lógico e também do ponto de vista da representação, e você usou uma expressão muito forte, mas me parece até adequada, que é essa irresponsabilidade generalizada, citando inclusive esse movimento meio histriônico de parte do PL, né? A pergunta que fica, portanto, é qual seria o caminho adulto, uma vez que a coisa já está na cara do gol, está na pequena área pronta para ser chutada. Existe ainda tempo para uma discussão adulta? Bom, primeiro a gente esperaria uma discussão adulta liderada pelo presidente da República, que tem feito exatamente o contrário. Em novembro, o ministro Marinho do Trabalho falou que isso não era assunto para canetada. Em dezembro, o presidente da República, Lula, fala no conselhão, que não era assunto para lei, era assunto para negociação entre trabalhador e empregador, intermediada por sindicatos. Em fevereiro, ou seja, 2 mesinhos atrás, o ministro da Fazenda disse que o governo não fez nenhum estudo econômico do impacto disso. E, de fato, não deve ter feito, porque não trouxe para a sociedade conhecer. E aí começa a ter dificuldade com popularidade e embarca numa pauta muito ruim, que é essa que nós estamos discutindo hoje. Então, e pior de tudo, o calendário que ele está olhando é o calendário de outubro, da eleição. Não está olhando para os interesses do cidadão, da nação. Então, nós estamos vivendo um momento de uma irresponsabilidade coletiva, com um olhar na eleição, que dificulta demais que o bom senso venha para a mesa. O que a gente está buscando bom senso, pelo menos, é na Casa Revisora. Na conversa que tivemos ontem com o senador Davi Alcolumbre, estivemos lá junto com a Fiesp, com a CNI, com representantes do agronegócio, de padaria, de bares e restaurantes, todos os setores do agronegócio, todo mundo mostrou a inviabilidade de fazer isso. Não só do ponto de vista do custo, que vai disparar, né, em vários setores. No nosso setor sobe de 7% a 8% os preços. Numa clínica médica o aumento vai ser o dobro, porque a participação da mão de obra é proporcionalmente maior. Então, isso tudo está sendo omitido da sociedade. O presidente da República foi ser garoto propaganda, mostrando uma propaganda messiânica. Fique em casa, trabalhe menos e ganhe mais. É uma irresponsabilidade induzir o cidadão brasileiro a pensar que alguma coisa desse nível de bondade não tenha custo. O custo é financeiro, o custo é de precarização da oferta de serviços. Nós vamos ter que reduzir o horário de atendimento, vamos ter que reduzir, por exemplo, para obter a mão de obra para esse 6º dia, seja na cozinha, seja no médico, seja o eletricista, onde encontrar no pleno emprego. Essas especialistas não existem no mercado hoje sobrando. Então, o que vai acontecer é um restaurante rico, vai lá na região mais pobre da cidade, por exemplo, eu estou em São Paulo, aqui numa região rica, perto da Berrini, Itaim, vamos lá no Campo Limpo, em Paraíso, tirar a cozinheira do restaurante de lá e pôr para trabalhar para o rico. Vai fechar o restaurante lá, quem tirou a cozinheira, o garçom não trabalha, o copeiro não trabalha, todos eles vão buscar emprego aonde? Na região rica. 2 horas no mínimo de ônibus para chegar lá para trabalhar, mais 2 para voltar. 4 horas a mais no ônibus perdidas.
tudo isso, vezes 5 dias, são 20 horas a mais que essa pessoa passou a deslocar da sua casa para a região rica que buscou esse profissional. E aí o que acontece? Para 20 horas a mais no ônibus para ficar 4 horas em casa a menos. É uma mentirada, é uma falta de respeito com a sociedade. Agora, o pior de tudo, o governo, que deveria estar promovendo uma discussão correta no período de eleição, eu não sou contra a discussão é importantíssima, mas ela poderia estar sendo feita de maneira ao longo dos próximos 6 meses. O governo deveria levar isso ao debate das eleições, explicar, abrir espaço para que a gente, enquanto sociedade, tenhamos tempo para avaliar custos e benefícios. Nós temos pesquisas mostrando que a aprovação já caiu de 71, 73, para a última pesquisa que saiu agora 2 dias atrás, da Atlas Intel Nacional, mostrando que a aprovação já está em 56, o que mostra que o povo brasileiro, ao conhecer os custos, vai se manifestar corretamente, vai dizer que não quer isso, porque não faz sentido do jeito que está sendo posto. Então, são 2 assuntos diferentes. Redução de 44 para 40, que dá para fazer com transição, fim da 6x1, que nenhum país do mundo impôs em lei, é uma insanidade, é um desrespeito com todos nós. Nós ouvimos aqui na TMC o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Solmuth, sobre essa questão polêmica que faz semanas, faz meses que nós estamos trazendo aqui na nossa programação, sempre ouvindo todos os lados envolvidos. Paulo, muito obrigado pela conversa, a gente segue acompanhando. Um abraço, bom dia para você. Bom dia, Felipe, Dani e Joana. Prazer estar com vocês.